Bem-vindos a mais um episódio de Ecos de Vidas, o movimento que ressoa a história. Conhecimento e inspiração através das artes, da saúde e do bem-estar. Hoje vamos mergulhar em um universo que une corpo, mente e movimento, o Pilates. É uma prática que transcende o tempo, criada por um visionário e que hoje transforma as vidas em todo o mundo. E para nos guiar por essa jornada, temos uma convidada especial, Angelita Mazza, se fala? Mazza, legal. Mazza. É que é com 2 Z, né? Aí Isso. é italiano? É italiano. Ah, legal. Professora de Educação Física, especialista em Ciências da Performance Humana e pós-graduada em Pilates, com vasta experiência em grandes academias e hoje dedicada às aulas personalizadas em seu próprio estúdio. Angelita, que honra tê-la aqui conosco e seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Obrigada por terem me recebido aqui. Fiquei bem contente com essa oportunidade. Legal. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Que legal. Acho que Pilates, né? Como eu falei, o pessoal aqui deve ter muita gente como eu que deve estar conhecendo Pilates através de você agora. Então, acho que seria... Assim, primeiro, se você quiser falar um pouquinho da sua carreira brevemente, para a gente poder introduzir depois o que é Pilates em si, né? Eu sou formada em Educação Física, né? E pós-graduada em Performance Humana e trabalhei a vida inteira com performance, em academia, sendo personal trainer, professora de spinning, várias coisas. E aí veio esse interesse por Pilates, aí eu resolvi me especializar. Então, primeiro fiz um curso rápido e brevemente eu entendi o que era, entendi um pouco, né, o que era o Pilates, mas ainda tinha muita dúvida, senti muita necessidade de aprofundamento. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação, que na época existia em São Paulo, no Atma Studio, e aí eu fiz 1 ano e meio de aprofundamento do método Pilates, né? Depois ainda tive que buscar, que quanto mais você estuda, você vai vendo que exige muito, muito estudo, não só em biomecânica, para entender de lesões, de coluna, né? Aprofundamento muito em coluna, mas do próprio método mesmo em si, criado pelo Joseph, que a gente tem que aprofundar. Então, foi 1 ano e meio de muito estudo e vou ser sincera, eu estudo até hoje. Imagino, e eternamente, né, provavelmente. Eternamente. Eu tava conversando com eu ia falar odontologista, mas é dentista, né? Com uma dentista, ela tá em formação, né? E aí eu falei quer gravar com você sobre Pilates e tal. Ela falou, cara, pro dentista é muito importante, porque, tipo, a gente passa horas fazendo uma operação, né? Que são operações, né, no dente. É engraçado ela falando os termos. E aí ela falou que o Pilates ele preveniria as dores nas colunas do pessoal que é dentista e passa muito tempo sentado ali fazendo a operação. E todo esse pessoal igual eu, né? Passa muito tempo jogando também. Computador. E tem as lesões específicas, né? O dentista normalmente aparece com dores cervicais e lombares. Que eles ficam assim, né, com o pescoço flexionado e com a coluna flexionada e fica naquele movimento por horas, e de um lado só, né? Imagino. O dentista não fica cuidando de um aqui no momento e depois do outro aqui, não, ele fica de um lado só. Então, previne muito problema postural e muito problema de dor crônica, com certeza. Legal. Todo mundo precisa. Então, vamos lá, né? O que é Pilates em si, assim, né? Porque, tipo... primeiro o que é, né? Eu falei, pra mim, eu só imagino aquelas bolas e tal, que você falou que nem tem muito a ver, que é novo. Que é do contemporâneo, a bola é do Pilates contemporâneo e tem o Pilates clássico, né? Sim. Mas, assim, o Pilates, ele é um método de condicionamento físico. E ele é criado, né, pelo alemão Joseph Pilates. E é um trabalho que envolve força, flexibilidade, mobilidade, resistência muscular e tudo isso junto, né? E todo esse condicionamento físico mental. Então, assim, é corpo, mente, e Joseph dizia corpo, mente e espírito. Então, assim, ele integra o ser humano de uma forma bem holística, envolvendo tudo isso numa aula. Legal. Então é isso, mas é basicamente um método de condicionamento físico. Uma das minhas palavras favoritas são holística, né? Que é ver o todo sem esquecer os pequenos detalhes, né? Isso, então, exato. Bem legal. Tá, eu fiz algumas notas aqui, né? Sobre Joseph, que é o alemão, que você já acabou de comentar e acho bem legal.
E o que te mais inspira, assim, na história do Joseph? E qual é, o que é essa revolução que é o Pilates, assim, que foi na mão desse fundador? Do Joseph. Então, acho o Joseph realmente foi um visionário. Ele foi uma pessoa que muito inspiradora. Eu me inspiro muito nele até hoje, porque ele naquela época ele já enxergava se uma sociedade adoecida. Imagina os dias de hoje, né? Porque naquela Imagina. época, né? Ele De criou. qual, você sabe o ano em Ele específico? começou a desenvolver o método na Primeira Guerra Mundial. É que Os tem 100 anos, né, se eu soldados, não me engano. muitos anos. O Pilates em si, acho que é 100 anos, mais ou menos. Ele começou a criar na Primeira Guerra, né? Doideira. Só que aí o método foi evoluindo, e aí ele começou a desenvolver mais em Nova York, quando o Joseph fez o estúdio, cuidava de bailarinos, né, com muitas lesões, bailarinos renomados, grandes nomes da dança, ele cuidava em Nova York. E aí nessa época também ele começou a escrever um livro. E ele falava muito, né? Eu achei ele muito uma pessoa que eu me inspiro muito, porque ele se preocupava muito com a condição de saúde das pessoas, né? A condição física. Então ele dizia: as pessoas estão adoecendo com 40 anos. As pessoas estão adoecendo cedo, cada vez mais jovens. Eu com Elas estão 28 já. adoecendo. Então, imagina. E aí ele falava assim, no livro dele diz, o apogeu da vida deveria ser aos 70. Então ele sempre tinha essa mentalidade de ligar a longevidade, a felicidade, tudo ao condicionamento físico. Então ele falava, se você pode ser um velho com 30 e você pode ser um jovem com 70, com 80. Eu acho isso incrível, eu me inspiro muito dele, porque eu Que penso legal. assim, eu me imagino uma idosinha com Imagino. 80, não sei, eu espero viver muitos anos, mas eu sempre me imagino assim muito bem, sabe? Eu vejo professoras de Pilates hoje que já tem mais de 70 anos, assim, com a posturinha, dando aula até hoje super bem. Então, eu acho muito inspirador o Joseph ligar isso, o condicionamento físico, à felicidade, à Bem-estar, longevidade, né? ao E bem-estar. até a psique, né? Veio uma Exatamente. psicóloga aqui, né? E a gente conversou bastante sobre isso, sobre saúde mental e etc. Inclusive, foi também da Primeira Guerra Mundial, que, como ele era médico, né? O batalhão e os amigos deles todos foram pra guerra. E aí só sobrou ele, basicamente, que ele era médico e ficou mais recuado. E aí ele ficou meio mal da cabeça, esse psicólogo, né? É tipo Aham, pós-freudiano. E sim. aí ela falou bastante sobre isso, sobre saúde física e mental e tal. Foi bem legal, adoro esse episódio com a Elaine. É minha amiga Muito do teatro, interessante. ela. Muito interessante, muito bacana. Eu gosto dessa questão mental. E quando eu acho que o Joseph era esse visionário, que pensa bem, hoje as pessoas têm smartphone, tem o nível de ansiedade hoje é uma coisa absurda, Absurda. com o celular blim-blom o tempo todo, chamando pra tela o tempo todo, e É mensagem tem que verdade. responder imediato. Pandemia. E pandemia. Na pandemia minha se desenvolveu. Tudo isso. O grau de ansiedade, problemas ligados a emoções, né, a parte mental. E naquela época o Joseph estava preocupado em criar um método de condicionamento físico que a pessoa pudesse desenvolver um condicionamento mental. Que as Legal. pessoas pudessem cuidar da mente praticando uma atividade física. Então, fazer essa abordagem mais holística, né? E não Sim. simplesmente desenvolver. Ele falava isso, desenvolver músculos. Crescer o músculo. Então, não, algo assim mais completo, que não seja só crescer o músculo, mas assim, trabalhar os músculos mais profundos, os músculos que são a base, né, do nosso corpo, né, os Legal. músculos estabilizadores do corpo, combinado à respiração, a mente conectada com o movimento. Então, assim, ele pensar isso lá atrás, você pensa, né? E como isso está sendo benéfico pra gente nos dias de hoje, tempos de hoje, onde as pessoas estão tendo graus altíssimos de ansiedade. É Verdade. maravilhoso, é inspirador. Tem uma polêmica que eu acho bem legal, eu acho que eu queria falar sobre ela, que é uma polêmica sobre o Pilates, né? Pelo que eu vi, muitas pessoas acham que o Pilates ele é uma forma de yoga, só que com equipamentos. O que você acha disso como professora de Eu nunca tinha Pilates? ouvido falar, mas estou imaginando, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O yoga foi criado há muito tempo, há mais tempo. Na Índia, O mais né? antigo, né, na Índia. E o Pilates, ele tem influência da yoga. Então, assim, você tem alguns movimentos que quando você faz... Eu fiz poucas aulas de yoga, mas quando eu faço, eu falo, você tá indo Pilates, ponte. Só que tem umas diferenças da prática, diferenças na execução não são idênticas.
E também a yoga, eu não sei se é a yoga, se é o yoga, a yoga, Acho que o tem yoga umas é o profissional, né? posturas. É, o yoga, a Não yoga. sei, não sei. Enfim. Pode ser. Você vê que eu entendo de Também não yoga sei. pra caramba, né? Legal. A yoga, ela tem, mantém as posturas, né? Então você faz a postura e você mantém lá. Né? Também tem respiração, também tem flexibilidade, também tem mobilidade, também tem integração corpo e mente, assim como no Pilates. Legal. Mas no Pilates você tem também, o Pilates também conhecido como arte da contrologia, ele é um movimento controlado, então você não para na postura e fica. Você faz um movimento seguido do outro, às vezes como se fosse algo coreográfico. Parece até um tai chi, né? E tem os movimentos que são meio assim mesmo. Você faz uma coisa Legal. lá e vai indo pra outra, né? Então, um movimento assim, com fluidez e você não fica naquela postura estática e mantém, como no yoga. Entendi. E se você pegar aquelas posturas do yoga e colocar no aparelho de pilates, dá pra ficar lá fazendo aparelho de... Dá. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. Legal. Vamos lá, né? Uma pergunta. Assim, eu sei que fiz poucas perguntas, mas teria alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu ainda não fiz? De cabeça, sim. Não? Sobre... Pode mandar as que você tem aí. Tá bom. Se eu lembrar de alguma, eu falo. Sem problema. Fique livre que aqui é um bate-papo, na verdade não é uma entrevista. Sim. Eu trouxe algumas perguntas, mas porque eu realmente não conheço e nunca fiz Pilates, então... Vai sair hoje desse podcast. Pós-graduado. Pós-graduado em Pilates, sabendo tudo sobre Pilates, mais um pouco. Só na teoria, né? É o graduado não praticante. Exatamente. Então tá. Sobre a essência do Pilates. Se você tivesse que explicar o Pilates para uma criança, como faria? É só alongar e respirar ou vai além disso? Uma criança, eu explicaria de uma forma mais simplesinha, né? Que é um exercício que você se alonga, que você estica, que você abre o peito para o mundo, né? Que você cresce. Eu falo assim, a gente tem que ter pescoço de girafa e não de tartaruga. Então, a criança eu ficaria de uma forma mais lúdica. Legal. Mas dizendo que é um exercício que você trabalha bastante alongamento, bastante força, que é forte. E talvez não entraria tanto nessa questão mental, nessa abordagem mental. Que legal. Mas diria que é alongar e fazer força. Muito bom. Espera aí. Já perguntei essa, então. Espera aí. Sobre prática e adaptações. Pilates no solo... Espera aí. Perdão, tem algo... Diferença do solo, de Pilates no solo e Pilates no aparelho? Praia versus piscina. Tá muito estranho isso daqui. Eu vou excluir ela. Eu não dei uma olhada tão boa. Saúde e bem-estar. Por que será que os médicos e fisioterapeutas vivem recomendando Pilates para quem tem dor nas costas? Tem um pulo do gato nisso? Eles recomendam. Assim, tem muitos médicos que recomendam, sim. Eu acho que também tem médicos que entendem, né? Alguns que praticam, alguns que entendem bem, estudam, leem sobre a técnica, né? E vê que é benéfico pela teoria. E tem também uns que pegam experiências no próprio consultório. Então, só te dar um exemplo. Eu tive uma cliente que tinha uma estenose lombar. O que é estenose lombar? Simplesmente a coluna dela, ela começou a não ter espaço para passar os nervinhos. Imagina que a coluna, uma vértebra está meio que grudada na outra, sem espaço. E aí começa a fisgar os nervinhos e começa a radiar aquela dor. Então, é um quadro de muita dor. Imagina um médico que está acompanhando essa cliente, de repente ela volta no consultório para ver o quadro depois de um tempo e pega aquele exame e vê que essa coluna ganhou 2 centímetros de espaço. Como assim? Ele fala, o que você fez? Eu fiz Pilates. Legal. Aí o médico fala, nossa, e começa a falar, opa, vou me informar mais sobre essa atividade, vou experimentar e vou indicar para outros pacientes. Então, assim, eu acho que é porque eles têm mesmo essa experiência no próprio consultório do resultado de pessoas que fazem Pilates e porque o Pilates ele vai dar uma reequilibrada em todo o corpo, né? Então, ele vai pegar a pessoa que está com dor... Hormonalmente, talvez, né? Porque exercício físico e tal...
Exatamente. E a pessoa que tá com dor, ela tá com desequilíbrio no corpo. Igual você falou da dentista, né? A dentista tá lá, ela tá inclinada para um lado só o dia inteiro, com o pescocinho lá o dia inteiro, e fica ali, horas, horas, horas. Vai criar um desequilíbrio. Vai criar um encurtamento aqui, uma falta de alongamento ali, uma projeção no pescoço, uma alteração da postura. E aí vem o Pilates, quando você trabalha, alonga o lado que tá encurtado, fortalece o lado que tá fraco, fortalece atrás para trazer o pescoço pro lugar. Vai trabalhando o centro de força, né? Essa região do abdômen, região lombar, vai trabalhando glúteos, todo esse core. E você trabalha todo esse fortalecimento com os alongamentos e mobilidades, você tem um corpo em equilíbrio. Quando esse corpo entra em equilíbrio, muitas vezes a dor vai embora. Eu digo normalmente que dor é um alerta que algo está errado. Exatamente. Né? Você tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. É isso aí, galera. Ó, façam pilates. Faça pilates, reequilibre o corpo, vai cuidar da sua saúde. Daniel, Dan, tá ouvindo? Tem alguma pergunta? Cara, não sei. Daniel do cinema. É do cinema? É. O que é a postura que fica o pessoal do cinema? Ficou o dia todo muito tempo sentadinho no sentado. computador. Sentado o tempo todo no computador. Ombrinho protuso, né? A coluna vai desabando um pouco pra frente. O pescoço vai projetar. Aí um pouco você estende de vez em quando, mas você faz pilates. Fortalece esses músculos. Então, aí que acontece? Por mais que você queira ficar com uma postura boa, às vezes você não tem nem força para ficar na postura. Seu músculo das costas não tem sustentação, do core também não. Então, às vezes você fala assim, mas eu me policio, aí toda vez que eu lembro, eu faço assim, tento ficar, não sei o quê. Mas às vezes você tá com a musculatura tão pouco condicionada e tão fraca que você vai desenvolvendo uma postura que vai ficando aquilo meio natural, né? Quando você está cifótico naturalmente, né? Em alguns casos. Então, daí a importância de trabalhar o fortalecimento, né? E tudo isso. Já no vai Pilates, pensando ou que seja nisso. até em outra atividade. Até no teatro, eu já chamei ele. No teatro a gente tem que fazer aquecimento. Pode ser outra atividade também, né? E cansa. No teatro, Algum às vezes, você fazer. tem que ficar um bom tempo trabalhando no desequilíbrio. Tipo, sem cair, sabe? Você fica... Isso é importantíssimo. Você fica simulando o desequilíbrio como se estivesse bêbado, só que sóbrio, sabe? Então, quando você está trabalhando equilíbrio, você está ativando várias fibras musculares, ajudando na manutenção da postura, que a gente chama de propriocepção. Então, é muito importante fazer exercício de equilíbrio. Isso aí é importante para a coluna. Imagina. Exercício de equilíbrio. No Pilates também tem muito exercício de equilíbrio. Porque a idade chega, cara. E cobra, hein? Exercício de equilíbrio. Nós temos... Eu sei que eu trabalhava no computador sentado. Nossa, como minha vida era horrível. Eu acordava 2h da manhã pra ir trabalhar. Chegava às 3 no trabalho. Sentava no computador. Aí saía do trabalho 9h20 da manhã, ia pra casa e voltava pro computador. E aí ficava até de noite no computador. Deus que me livre. Ia dormir. É terrível. Computador. Na pandemia eu fiquei dando aula online, aí eu vi, porque eu nunca me coloquei no lugar dos alunos, né? Assim, eu pensava, o dia inteiro sentado deve ser terrível. Mas na pandemia que eu fiquei dando aula online, eu sentava e ficava... Gente, eu dava 2 aulas é 2 horas, são 2 horas. E eu falava, como é que essas pessoas aguentam passar o dia inteiro assim? E eu acabava assim, na minha rotina de pandemia, eu dava minhas aulas de online o dia inteiro. Fim do dia eu fazia o meu exercício para não enlouquecer e para conseguir... Eu estava começando a sentir dor nas costas já. Professora de Pilates com dor nas costas. E eu fazia a minha rotina de exercício na pandemia em casa diariamente para aguentar ficar sentada. Imagina. Para aguentar ficar sentada. Trabalhar. Meu Deus, deu um branco agora, mas eu tinha algo pra... Eu queria falar alguma coisa do Pilates também. Mas era uma coisa que eu acabei de formular na cabeça. Depois eu lembro, sempre é assim. Depois você lembra. Às vezes eu vou estar tomando um banho e vem... Lembrei. 3 horas depois, 10 horas depois. Mas é bem assim. Minha memória é ruim. Tá, sobre o futuro e carreira. O Pilates já existe há mais de 100 anos. Você acha que daqui a 50 anos as pessoas ainda vão estar falando dele? Defina. Por quê? Eu acho que ainda. Primeiro que ele foi criado há muito tempo e estão falando cada vez mais falando dele. Assim, não para de abrir novos estúdios, não para de ter novos adeptos, né?
A gente tinha um público, assim, mais feminino. Agora os homens procuram muito pilates de todas as idades. Lembrei. Né? Então, assim, eu acho que do jeito que o setor de serviço de tecnologia está crescendo, né? A tecnologia está cada vez mais desenvolvida, quanto mais cresce o setor de tecnologia, mais a gente vai precisar de pilates, né? Imagina. Mais pessoas, né, trabalhando com tecnologia, mais pessoas vão precisar de pilates. A gente vai ter que cuidar da postura, vai ter que cuidar da saúde mental, vai ter que cuidar de fortalecer o corpo, de trabalhar o corpo de forma integrada. Legal. Eu acho que é um método que veio para ficar e vai ficar aí para sempre, eu acho, viu? Imagino. Eu lembrei o que eu ia falar, era de homens, né? Você comentou de coluna em homens. Homens tendem a ter problema na coluna devido a um simples aspecto. Diferente das mulheres. A mulher também tem problema na coluna, né? Mas aí eu especificamente dos homens devido à carteira. Eles botam a carteira no bolso. E fica desalinhado. E aí fica desalinhado. E aí tem tipo uma proporção enorme de gente com a coluna ferrada só por causa da carteira. Se a carteira ainda for gorda, né? Se a pessoa tiver grana, fica mais difícil. Porque a pessoa vai sentar e vai fazer o quê? Vai sentar torta, né? Se ela senta torta, desalinha quadril e vai ter um desalinhamento realmente da coluna. Tem gente que tá sendo proibida pelos... Eu lembro de que eu descobri isso, porque tinha um colega no meu trabalho que ele foi proibido pelo médico de usar carteira. Quando ele for sempre sentar, esquecia e sentava em cima da carteira. Quando for sentar, tirem a carteira, homens. Porque isso é verdade. Qualquer coisa que desalinhe, senta desalinhado, fica em pé desalinhado, qualquer coisa que tire você do eixo, você tem que evitar, porque futuramente pode dar problema mesmo. Sim. Né? E o Pilates é uma forma de prevenir isso também, né? Uma forma de prevenir isso também. E o Pilates ajuda muito... Que eu te falo que os homens buscam muito, né? Os homens, por natureza, eles são menos flexíveis que as mulheres. Não me diga. Mas também numa regra. Eu sou muito inflexível. Inflexível. Então, a maioria dos homens são menos flexíveis. Não é regra geral, porque existe um homem com uma flexibilidade muito boa, mas é menos, né? E os homens, eles buscam porque eles sentem necessidade de trabalhar, né? De desenvolver, trabalhar alongamento, flexibilidade e equilibrar o corpo, né? E aí, quando eu falo, homens buscam, aí às vezes imagina, mas é só a terceira idade, é só homens mais velhos. Não, hoje em dia atletas, não atletas profissionais, que no meu caso eu recebo muito mais atletas amadores, né? Mas eles buscam, só que infelizmente eles buscam ajuda no Pilates quando eles já estão com lesão, né? Então, assim, eu tenho experiência com jogadores de polo no cavalo, jogador de golfe, surfista, e jogador de tênis também. Mas muitos, quando buscam Pilates, eles já estão com uma hérnia, já estão com uma dor, já estão com uma dor irradiada, uma dor no ombro, pescoço. É quase porque eu imaginava como uma forma nua e crua de exercício, igual a academia. Só que eu tô vendo que funciona muito, quer dizer, pelo menos o seu público, né? Tem sido muito mais como fisioterapia ou algo do tipo. Então, mais ou menos. Tô dizendo assim, eles procuram como uma forma de fisioterapia. Eles procuram o Pilates como uma forma de reabilitação. Só que quando eles melhoram, eles vão entendendo o que é o método Pilates e aprendendo a praticar o método Pilates, eles vão vendo que o Pilates funciona como uma forma de preparação física. Entendeu? Mas ninguém procura o Pilates como uma forma de preparação física, embora devesse. Devia fazer Pilates não é que competitivo, né? Acho que ninguém. Acho que tem gente que procura, né? Tem gente que procura. Mas, assim, o Pilates, ele é muito importante como preparação física. Mas a minha experiência é que as pessoas às vezes acabam só entendendo isso depois que vem como uma reabilitação. Aí ele reabilita e depois ele entende, nossa, como que eu melhorei, como que eu evoluí lá no meu esporte. Poxa, agora eu ganhei uma medalha, porque eu tinha dificuldade na corrida de aventura, eu fazia a parte do caiaque, eu não conseguia ficar muito tempo sentado, porque eu tinha muito encurtamento, eu tinha dificuldade de ficar sentado remando no caiaque. Fiz Pilates, alonguei pessoas, alonguei glúteo, melhorei aqui, melhorei a minha mobilidade na lombar, comecei a remar melhor, evoluí e ganhei medalha. Aí ele falou, nossa, então eu preciso continuar fazendo Pilates, porque o Pilates está me ajudando no meu esporte, minha corrida de aventura. Entendeu? Aí vai depois isso. As pessoas descobrem isso depois, infelizmente. Legal. Tem alguma forma de graduação, tipo, no judô, né? A gente tem as faixas e tal. Sim. Existe uma forma de graduação assim? Tipo Pilates competitivo? Não, deveria, no Pilates eu acho não que seria tem legal. competição. Né? Ginástica rítmica tem, né? Não, Pilates não tem competição. Pilates, assim, você é iniciante,
intermediário e avançado. Legal. Né? E aí a competição é com a gente mesmo, né? Que a legal. gente, às vezes, você quer evoluir no método e você tem que aquela busca, né, para conseguir essa evolução dentro de você, superando os seus limites, trabalhando seu autoconhecimento. Então, tem isso que é uma questão muito individual, mas não tem esporte, não tem. Tem apresentações, eu já vi umas muito legais, as aberturas de congresso. Legal. Você tem... Às vezes a academia tá abrindo um estúdio novo, e aí essa academia vai e coloca os professores fazer uma apresentação nos aparelhos. E é lindo, né? É lindo, porque mistura... Os exercícios são muito bonitos, bem feitos, né? Então, professores executando de uma forma plástica, é muito bonito. É lindo a apresentação de Pilates, é bem bacana. Imagino. É porque eu nunca vi, então estou muito curiosa, eu vou pesquisar. Nossa, eu já vi cada uma, sabe assim, que você fica assim... Como o ser humano consegue fazer isso? Tem o pessoal muito avançado, assim, parece uma apresentação de ginastas. Parece que colocou a Rebeca Andrade ali da Ana dos Santos, aquela, sabe? Uhum. Tem o pessoal, assim, que os professores muito avançados, parecem uns ginastas apresentando. É a coisa mais linda, linda, linda. É um Pilates avançado, um Pilates bem feito. Qualquer Pilates bem feito. Eu não falo que precisa ser avançado. Eu admiro, pode ser um Pilates básico, intermediário, mas que seja executado com concentração, com os princípios, porque os Pilates têm os princípios, você sabia? Não. Ele tem os princípios dele. Então, assim, para você dizer que você está fazendo um Pilates, você tem que seguir os princípios criados pelo Joseph, que é a concentração, a respiração, o controle de centro. Então, assim, os movimentos acontecem do centro para as extremidades. Entendeu? Então, tudo que você vai fazer, você tem que pensar nessa ativação do seu core, do seu centro, do seu abdômen, dessa força. O Joseph Pilates chamava o abdômen, né, de casa de força. Powerhouse, casa de força. Então, os movimentos acontecem da casa de força para as extremidades. Então, por isso que exige muita concentração, que você tem que tirar a força muito daqui, da respiração, de segurar esse centro, né? Então, tem respiração, controle de centro, fluidez, os movimentos devem acontecer de forma fluida, por isso que é o método da contrologia, que é um movimento harmônico, leve, parece que você não está fazendo força, mas você está morrendo, mas ninguém sabe. Você olha lá, tá lindo, fluido e maravilhoso. Carol não tá fazendo uma força que sabe Deus, mas também vem muito aqui, ó, da concentração, dessa capacidade, dessa ativação do seu centro de força. Então, você vai seguindo esses princípios, né, do Joseph Pilates de concentração. Que legal. Enfim, são 6 princípios. Aí você segue tudo isso, aí você tá seguindo o método do Joseph, né? Maneiro. E fazendo de uma forma bacana a prática do método, sim, né? Sim. E, pô, o método criado por alemão normalmente são alemão. coisas bem metódicas, assim. Bem legal. Tá bom. Normalmente eu tenho algumas perguntas que eu faço que normalmente são para todos os meus convidados, tá? Uhum. E aí são perguntas mais, como posso falar, culturais, assim, no geral, no aspecto geral. Sim. Um exemplo é como está a educação no seu Brasil, né? No seu país. O que você acha que... Tipo assim, Pilates, pelo que eu entendi, ele é educação física e mental, né? Isso. Porque acho que se fala assim mesmo, né? Sim. É conscientizar as pessoas que elas têm que fazer exercício, que elas não podem ser sedentárias, que... E vai daí, né? Sim. A pergunta é basicamente essa, né? De como está a educação. Não só a educação física, mas a educação geral, né? A gente chega e vai nas ruas, tem a maioria das lojas hoje em dia que está dominando são ultra processados, né? Não tem uma maçã, as crianças tudo entupida de açúcar, né? Sim. Que para mim deveria ser considerado crime dar açúcar para criança. Sim. Apesar que a minha come de vez em quando. E aí a pergunta é basicamente essa: como é que está a educação no seu Brasil? Assim, o que você acha que está rolando? Eu acho que tem um movimento, de pessoas que estão sempre buscando informar esse lado, né, de uma alimentação saudável, uma alimentação mais orgânica ou menos industrializada. Tem esse... da busca da qualidade de vida e da saúde, né? Então, eu acho muito bacana pessoas que estão em redes sociais ou, enfim, fazendo algum movimento em relação a isso. Mas eu acho que no meu país tem muito que melhorar. Eu acho que tem coisas que também... Claro que vem da condição econômica da pessoa, que às vezes a vida
tão corrida, na pessoa que acorda 4h30, 5 horas da manhã, ainda mais aqui em São Paulo, né? Madruga e tem uma luta pela frente, assim, comer é encher a barriga, comer o que dá. Muita gente, a gente sabe que é isso, né? Mas assim, eu acho que as pessoas já têm um poder de escolha, que mesmo nessa vida louca, assim, uma escolha do menos industrializado, do menos processado. Menos tóxico. Do menos... Pô, você tá se envenenando, né? E em relação também à atividade física, tem pessoas que, assim, tem gente que a gente sabe que a vida é uma loucura mesmo, mas outras, assim, dá para também incluir algum movimento, se priorizar. Então, acho que está faltando, sim, no Brasil, uma atenção maior à saúde, sim. Sim, você vê que muita gente doente, muito nova. Você falava isso lá e eu vejo gente muito jovem adoecida e por questões de falta de atenção. A incluir movimento na vida, né, que é o exercício, a melhorar a questão da alimentação e reduzindo alimentos ultraprocessados. Oi? Até o estresse. E o exercício, ele diminui o estresse, ele alivia o estresse, né? Redução do consumo de açúcar e de frituras, né? A questão da atenção, essa questão da obesidade. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que tem que melhorar essa educação, assim, no aí tá o Dan ali comendo um ultraprocessado. Eu não vou dizer que eu não como, mas eu vou dizer que eu evito, assim, eu gosto de sair com a minha marmita de casa diariamente, tirando hoje por uma correria e eu engoli o que deu. Mas eu gosto de trazer da minha comida, eu gosto de comida colorida, acho que a comida ela tem que ter cores. Sei, meu pai fala que tem que comer de tudo, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, e acho que falta um pouco de atenção à saúde, ao bem-estar, esse alívio do estresse, administrar um pouco o estresse e parar de viver do passado e do futuro, passado e futuro, passado e futuro. Curtir mais um pouco o presente, né? Bem legal. Eu acho que falta isso. Você pode melhorar. É verdade. Isso que é legal, né? As pessoas talvez não saibam que você é minha conterrânea, né? Também é carioca. Essa de Volta Redonda, Rio. É bem legal. Volta Redonda, Rio. E a Rural é bem famosa, né? Lá, a Rural, eu estudei 1 ano e meio na Rural, os professores muito bacanas lá. Foi uma pós-graduação uma especialização muito bacana, com um pessoal muito fera lá do Rio, de outros lugares também, mas enfim. Foi legal, foi uma experiência boa estudar lá. Imagino. Vamos lá. Tá. Tem gente que acha que Pilates é só para idosos ou grávidas. Que história maluca é essa? Quem mais pode se beneficiar? Pilates para idosos ou grávidas. Tem muito mito, né? Muito mito, muito preconceito em relação ao Pilates, É verdade, quando eu falei exato, é que a gente tem aquele preconceito daquela coisinha que a gente imagina só uma cena que a gente não conhece. Aí eu imaginei uma grávida numa bola, tipo isso. Acho que é isso. Eu fiz Pilates 9 meses, quase ganhei o Miguel dando estúdio de Pilates. Tem um benefício maravilhoso para grávida, benefícios maravilhosos para os idosos. Mas, assim, qualquer pessoa pode fazer Pilates. Qualquer uma. Inclusive, eu tenho uma experiência muito interessante com pessoas que faziam quimioterapia em tratamento. Você fala assim, não, mas é hora de parar de fazer exercício, porque eu tô fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, tô na luta contra um câncer. E eu tive experiências assim, gente, que olha, pra mim é uma lição de vida. De como o Pilates ajudou na autoestima, na resistência física. Gera dopamina também, tudo mais, isso, né? Exatamente, dopamina. Como que ajudou a encarar o tratamento de uma forma mais positiva, com mais força, entendeu? E às vezes aquela semana assim que a pessoa ia fazer químio e falava assim, olha, Júlia, pode ser que nessa semana eu não vá na aula porque eu vou ter um monte de efeito colateral. E a pessoa tava ali na aula. Isso não foi uma nem duas, não, tá? Eu tive experiência pelo menos com umas 3 pessoas, por muito tempo até. E tava ali na aula e eu vendo assim, que incrível isso. Então, assim, o Pilates é muito democrático. Desde o atleta de alto nível, você pega o atleta de alto nível, Cristiano Ronaldo. O Pilates do Cristiano Ronaldo era meio picareta lá, mas tudo bem. Mas, assim, tem o time feminino de vôlei.
as meninas estavam fazendo pilates, elas foram longe, né, nas Olimpíadas. Lá. Assim, eu não cheguei a acompanhar, mas eu sei que o Brasil é muito bom, normalmente, em vôlei. Né? E elas estavam treinando pilates direto. Então, desde o atleta de alto rendimento até uma pessoa em tratamento, né, de uma doença, colhe os benefícios do método. Então, não é só para gestante idoso, não. Legal. É para todo mundo, né? É para todo mundo, mas é ótimo para gestante. É ótimo. Eu fiz 9 meses grávida, fazia pilates avançado com uma barriga desse tamanho, assim, ó, doidinha. Doidinha. Que legal. Você também teve uma experiência com dança do ventre, né? Assim, um pouquinho. Foi rápida. Eu fui professora de dança, né? Legal. Por isso que eu me identifiquei com o Pilates, que o Pilates ele veio. O Pilates ele tem os movimentos da dança que o Josi trabalhou com os bailarinos renomados, né? Legal. Então o Pilates ele tem alguma coisa ali que me lembra um pouco da dança, né? E eu fiz dança do ventre por um ano. Fiz dança contemporânea, fiz balé clássico e fui professora de dança, inclusive dança de rua também. Então, eu fui professora de dança por bastante tempo, acho que eu tinha uma academia de dança, em torno de 6 anos. Que legal. E aí, assim, depois da dança eu caí na ginástica, depois musculação, ginástica e depois pilates. Mas o pilates, ele me traz um pouco dos movimentos, a limpeza dos movimentos da dança. Então, eu gostava, quando eu dava aula de dança, de refinar, limpar os movimentos, corrigir ponta do pé, corrigir a mão. Aí eu sou chata no pilates, né? Imagina os caras, os homens lá fazendo aula comigo. E eu falo assim, o pé em ponta. O cara faz pontinho de pé, em ponta, sabe? Legal. Eu falo, fecha os dedos. Legal. Corrige. Então, eu sou minuciosa na correção, mas isso veio da dança, né? E aí acaba que acho que tem que ser, que aí o Pilates ele fica mais harmonioso, fica mais bonito, fica mais bem feito. Eu sou Legal. chata. Não, que isso. Mas é porque, tipo, um exemplo, o baile é um absurdo que é cobrado, né? Tipo, é uma dança, uma alta performance, né? E acredito que pra quem trabalha com performance humana... né? Isso mesmo. Bem legal. Basicamente assim. Eu tenho mais umas perguntinhas aqui, né? Mas eu não sei quanto tempo se passou. Dan? Cara, vocês têm mais 20 minutos. Bastante tempo. Tá bom, eu gosto de falar, pra mim tá de boa. Tranquilo. É que eu tô tentando guiar aqui, mas já batemos mais que a metade dos tópicos que eu coloquei aqui. Ótimo. Mas é ótimo, não tem problema não. Inclusive vai surgindo assuntos como o da carteira. Vai surgindo outros assuntos. Saúde e bem-estar, deixa eu ver. Fisioterapeuta, recomenda os pilates. Esse já foi. Nossa, mais um. Tem gente que acha, já falei também. Nossa, estamos bem no finalzinho mesmo. Assim, não tô encerrando a entrevista, porque a gente tem bastante tempo. Mas eu vou, para minhas perguntas e respostas, acho que já cheguei meio que ao fim. Que seria, se Pilates fosse uma música, qual seria? Algo clássico e atemporal ou um ritmo moderno que se adapta a cada geração? Eu acho que seria algo clássico e atemporal. Imagino. Porque o Pilates, ele é atemporal e combina mais, né? Com a música mais clássica. Sabe que o Pilates, o ideal é até sem música, né? O Pilates clássico, ele é sem música. Para o aluno buscar essa consciência corporal durante a prática. Mas se tiver que colocar uma musiquinha, a gente do Pilates contemporâneo coloca uma musiquinha na aula. E aí a música tem que ser uma música que não atrapalhe a concentração do aluno. Então, não pode ser uma música alta, tem que ser uma música tranquila. Por isso que eu falo que se fosse uma música seria... O meu tai chi, tem que ser uma musiquinha que não vai ali competir. Porque não pode, o professor tá dando a orientação, o professor tá dando comando, né? Então, por isso que o Pilates ele ajuda na saúde mental. Porque eu evito de mostrar movimento, né? O professor deve evitar. Então, ele tem que dar o comando verbal. O aluno tá deitado, você tá dando comando verbal. Levanta a perna, nananana. Então, nesse momento, o aluno ele tem que interiorizar, ele tem que começar a sentir aquilo e fazendo. Blá, blá. E aí a música, se o aluno começa a cantar a música, nossa, eu adoro essa música, boa aula. Aí o aluno já não vai. Ou não gosta, né, da música. Ou não gosta da música. Tipo assim, ai, que música chata, ai, que música chata. Aí eu tô falando, traz a perna direita, sobe a coluna, flexiona aqui, ativa ali. O aluno aí fala, tá um nossa, eu tenho pavor dessa música. Então não pode, ele gostar demais da música. Então a música não pode brigar com a aula. Então é uma música mais calminha, e aí combina
E se fosse uma música, o Pilates seria uma música assim, atemporal. E essa questão mental é muito interessante. Agora eu me lembrei de outra coisa. Tranquilo. Essa questão mental é muito interessante, né? Tem pessoa que tem um nível de ansiedade, nos dias de hoje, que a ansiedade está altíssima, as pessoas têm muita ansiedade. Se a pessoa tiver um nível muito alto de ansiedade, ela tem uma dificuldade absurda de fazer Pilates. Eu já tive aluno meu que fugiu da minha aula antes de terminar. Juro. A pessoa tem vontade de gritar. Porque assim, você começa a dar o comando, eu não estou mostrando o exercício, eu dou aula particular. Então não tem um grupo fazendo pra ela ir automaticamente, né? Ou fazendo um exercício ali, você tá ali prestando atenção, ai, que eu vou, onde eu vou, que roupa que eu vou na festa de... Não tem, você tem que ouvir o meu comando para poder praticar. E você não tá conseguindo ouvir o meu comando, porque sua mente, você não consegue abrir sua mente para aquilo. Sua cabeça tá no passado e no futuro. Principalmente no futuro. Tá lá. É quase uma prática de meditação, né? Exatamente. Estar presente no presente momento. Exatamente. E aluno que não consegue? 90% da sociedade é assim. Exatamente. É difícil. E teve aluno que já saiu da minha aula e falou assim, não, hoje não dá. Não tá dando. E aí já falou, eu preciso sair, que eu tenho que resolver uma coisa, eu vou sair mais cedo. E pegou e foi embora. Não foi mais vezes. Então, assim, essa questão de acalmar a mente para fazer o Pilates, isso é um condicionamento mental que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. Se você não desenvolver, você vai ter dificuldade de praticar o método. Por isso que, quando fala o Pilates é o condicionamento físico e mental, você tem que acalmar, você tem que aprender a ouvir. Você tem que ouvir e fazer tudo que você está ouvindo virar um movimento. Aquilo vai se transformar num movimento. E durante o movimento, eu vou falando, a pessoa vai fazendo a correção do movimento, mas ela não para. Ela tá fazendo a prática e a gente, professor, tá dando os comandos do movimento e ela vai ali se ajustando durante a prática. O aluno que ele não tem condicionamento mental para isso, ele não consegue. Ele vai parar, ele vai fazer um movimento nada a ver. Você vai levanta a sua perna direita, ele vai levantar o braço esquerdo. E aí, como é que sai esse Pilates, entendeu? Por quê? Porque ele não tá conseguindo colocar a mente no momento presente. Aí é o benefício mental do Pilates. Quem consegue condicionar a mente, quem consegue trazer essa mente pro aqui e o agora, vai conseguir praticar o método, vai colher os benefícios do método, não só físico, posturais, alívio de dores, blá, blá, mas principalmente esse condicionamento mental, que é muito importante. Legal. Isso aí é o que muda a vida da pessoa. Muitos trabalhos, né? Sim, muda a vida da pessoa. Isso aí é pra vida, né? Que legal. Pra vida. Então, você tem um estúdio, né? E faz aulas particulares. Caso alguém aqui que esteja vendo no futuro, né? Porque é gravado, gente. Queira conhecer o Pilates ou conhecer as suas redes sociais, ou até mesmo agendar uma aula, quem sabe. Como é que a pessoa faz mais ou menos para encontrar? Sim. Apesar que vai estar tudo aqui embaixo, tá, gente? Na descrição. Bom, que alguém tiver interesse, né? Eu fico na Faria Lima. Então, Faria Lima, 2954, sala 103, estúdio Angelita Maza. A gente trabalha com aulas particulares e quem tiver interesse vai ser um prazer enorme receber lá no meu estúdio. E é isso aí. Sejam bem-vindos. Igualmente. E caso vocês queiram saber um pouquinho mais também sobre no futuro Pilates, educação física, dança do ventre, a gente teremos aqui também. Teremos também agora, eu tô com um projeto de fazer mais inclusão social, né? Trazer gente com surdez, mães com filhos autistas ou até vice-versa, né? Síndrome de Down também a gente quer abordar bastante aqui. E todos eles podem fazer Pilates também, né? Sim, todo esse povo. Até eu tô com vontade. Viu? Deu vontade. É sinal que eu falei, que eu expliquei direito, se você for com vontade de fazer. Mas todos, pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? Eu falo, tudo a gente adapta. Eu brinco com meus alunos assim, tá conseguindo mexer o dedinho? Então vem na aula. Porque ele fala, Angelita, caí, eu operei, não, vem na aula que a gente dá um jeito, porque eu acho que o benefício da atividade física é tão importante que mexe o que der, faz do jeito que der, mas faz, que só vai trazer benefícios. Bem legal. Tem o Instagram também, né? Que é Angelita. Instagram, angelitamaza@pilates.com.br. Matza com Angelita 2 Maza. Z. Maza, Angelita com G, Angelita Maza com 2 Zs. Entendi. Angelita Maza, Angelita Maza Pilates, Instagram.
No Instagram. Angelita Maza Pilates. Angelita Maza Pilates, vocês me acham lá no Instagram. Gente, eu tô igual aquelas pessoas idosas. Tranquilo. É isso, Angelita Maza Pilates me acha lá. Que legal, que legal. Então, e aí quero trazer mais saúde, conscientização, né? E você sempre que quiser vir aqui, sempre será bem-vinda. Adoro, é um tema que eu amo. Longevidade, isso. amo. E nutrição também quero abordar. E coisas lúdicas também, jogos, coisa nerd, né? E tudo mais. Bacana. E aí, é basicamente isso. Espero muito que você tenha gostado, né? De eu estar Adorei. aqui. Adorei. Que bom. Gostei de verdade. E em breve... Pode me chamar de novo que eu volto. Sim, sim, sim. E teremos muito mais ainda. Acho que já falou da localidade, né? De onde você dá aula. Além do corpo, o Pilates afina a mente, como ele ajuda a acalmar um turbilhão de pensamentos que a gente carrega no dia a dia. Né? É isso mesmo. É isso aí, acalma Era mesmo. para ser uma mini pergunta dentro de uma pergunta, mas ficou como um comentário. Bacana. Bacana esse comentário. Obrigada. Né? Eu achei bem legal. No dia, provavelmente a Ana vai vir aqui também, né? E aí a gente vai falar sobre dança do ventre, né? Máximo, eu amo. Que é bem Eu legal. acho lindo. E, pô, Lindo. é isso, gente. Basicamente, É isso. um forte abraço, né? E essa é do meio? Tá bom. Forte abraço e muito bem-vindos aí, né? E um tchau, beijo no sorriso. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quero só aqui. agradecer essa oportunidade. Agradecer você, David, e a todos vocês também. Agradeço por tudo e foi incrível, adorei. E podem me convidar, porque eu adoro essas discussões. A gente aprende, ensina, enfim. Obrigada por tudo. Nada. E não esqueçam de compartilhar, de dar like, de tudo isso, porque é muito importante, tanto no canal dela, né, pra gente ajudar. E no nosso também, porque vocês estão dando muito pouco like e tá tendo bastante visualização. Vamos dar like, pessoal, poxa. Tem que ajudar, porque o like faz a gente aí crescer, né? E é isso. E teremos muito mais aí no futuro, né? Em breve vamos lançar. Estamos com bastante já episódios gravados também. Acho que eu tô com 5 que ainda não lançou, né? E aí já tá com 22 no ar. Então, Nossa, que bastante. E aí ontem a gente gravou sobre história do esoterismo, né? Que bacana. Com uma historiadora e esotérica. Interessante. A gente falando sobre tarô, astrologia, história. Ai, que legal. tudo. Adoro. Foi bem legal. Com a Luciene Vieira, né? Gente fina. Com quem mais que... Deixa eu ver. Recente? Teve... E muito papo sobre RPG, que RPG também é um tema que a gente aborda bastante, que é o roleplay game, que é jogos de interpretação de papéis, que aborda muita criatividade. Se lançar antes do dia 23, provavelmente vai estar, todo mundo está convidado, inclusive você. Teremos o Dia Internacional da Criatividade, que vai ser comemorado, normalmente é no dia 21, mas vai ser comemorado no dia 23, no Céu de Heliópolis, a qual teremos diversos eventos de jogos, tá? Estará aqui no site do TEIA, que é aqui o projeto, vou botar na descrição em breve. E tá todo mundo convidado para ficar um pouquinho mais criativo também, né? E comemorar o Dia da Criatividade. Sim. É isso daí.